A paz, amados. Neste dia eu gostaria de compartilhar o comparativo das principais etapas da elaboração de um vaso de barro e nossa transformação enquanto filhos do Deus Altíssimo. Segundo os geólogos, existem aproximadamente 200 tipos de barros no planeta, mas apenas 8 tipos servem para fazer um vaso. Na construção do vaso, o primeiro processo é a escolha do barro apropriado para o tipo de vaso para servir o seu propósito. Antes de se tornar um vaso, o barro passa por 7 processos. O de extração do barro, depois o barro é peneirado, depois amassado, ou seja, os torrões secos e duros agora serão umedecidos com água, depois pisado e ainda amassados pelo oleiro. Passa por período de curtição para adquirir uma consistência maior e não trincar. Passa pelo processo de moldagem, onde o oleiro o coloca sobre as rodas, vai amassando de dentro para fora, num movimento circular com suas mãos, até receber a forma de um vaso. Depois que o vaso fica pronto, ele é colocado em uma espécie de cabine na sombra e no vento, até que ele se enxugue e fique resistente ao último estágio, fornalha de fogo. O vaso precisa passar 24 horas dentro do forno, que é aquecido em temperaturas entre 1.200 a 1.500 graus centígrados. E quanto mais o fogo aquece, mais o vaso fica belo e resistente. É nessa hora que ele é purificado de toda impureza interna não aparente e é transformado para sempre num vaso. Quem o fez entende de vasos e sabe quanto um vaso pode suportar o calor do forno sem trincar. A raça humana foi feita do barro. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, está escrito: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Em Isaías, capítulo 64, versículo 8, temos: Mas agora o Senhor, ó Senhor, Tu é nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Depois de criados e moldados, passaremos por processo de purificação e resistência. Para isso, precisamos compreender a presença de Deus como fogo consumidor, como está escrito em Êxodo, capítulo 24, versículo 17. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Em Deuteronômios, no capítulo 4, versículo 24, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. E em Hebreus, capítulo 12, versículo 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. A graça recebida será demonstrada pelas nossas obras, frutos do amor e confissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 a 15, está escrito: Contudo, se o que alguém edifica sobre os fundamentos é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ela dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Que os propósitos para os quais fomos criados cumpram seus objetivos através de um coração contrito e obediente. Que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do nosso coração para sabermos qual a esperança do nosso chamamento, qual a riqueza da glória da nossa herança e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém.